Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo. A AgroBand de hoje já está começando o seu programa do agronegócio. A partir de agora, confere só alguns dos nossos destaques na edição de hoje. Safra 2024-2025 da soja deve bater recorde e região noroeste paulista tem apostado na produção dos grãos. Produtores de uva no interior de São Paulo estão enfrentando problemas por causa de um fungo que tem destruído a produção. Diante do aumento no preço dos alimentos, a Sociedade Rural Brasileira sugere um conjunto de medidas ao Ministério da Agricultura. E o preço do ovo dispara nos supermercados. O preço do alimento subiu mais de 50% no último mês. E a gente vai começar a edição de hoje falando da safra da soja, que deve bater mais uma vez recorde na produção deste ano. E no Noroeste Paulista, cada vez mais os produtores estão se tornando adeptos desta cultura. Há 4 anos, o cenário agrícola no interior de São Paulo mudou. As vastas áreas que eram dominadas pela cana diminuíram por causa da soja, ainda um pouco tímida, mas de forma constante. E eu acho que a ideia inicial foi promover a reforma de áreas que estavam plantadas com cana-de-açúcar. Porque como ela é uma leguminosa, ela é uma planta regeneradora de solo. E aí um produtor foi vendo que dava certo, o outro foi vendo que dava certo e está crescendo o plantio de soja na região. Então você pode ver que esse ano, com a condição climática que foi muito favorável, olha que beleza que está essa soja, né? Em termos de desenvolvimento vegetativo, de produção de vagem. Então a tendência eu acho que é crescer mesmo. Além desses benefícios, a cultura se adaptou bem ao clima seco. A soja vem ganhando cada vez mais espaço na região noroeste do estado. O clima e o custo contribuíram para a escolha dos produtores na hora de decidir o que plantar. No meu caso, o produtor pequeno, pelo custo. O milho, o custo é muito mais alto do que a soja é mais rápida em si e ela é mais segura do que o milho. Talvez a rentabilidade não seja tão muito diferente, mas em relação ao clima também, que a soja ela aguenta um pouquinho mais de seca, né? E o financeiro, tentar melhorar um pouquinho, que ela é uma cultura muito boa, que a gente está aprendendo a fazer. As equipes técnicas da CAT prestam atendimentos para oferecer melhor o controle da cultura. Nós apresentamos para o produtor um protocolo de controle de pragas, que consiste em monitoramento semanal desde a emergência e até a data atual. E estamos na proximidade da colheita e, no caso, o produtor só irá entrar com o controle dessas pragas próximo ao nível de dano econômico, seria um nível de ação. Mas até o momento esse não foi atingido e o produtor não irá entrar com o controle dessas pragas. O último ano agrícola para os produtores de soja não foi fácil, mas para a próxima safra, que deve acontecer em 2 semanas, a expectativa é melhor, já que a chuva colaborou bastante. As condições climáticas foram muito mais favoráveis do que a safra anterior. Segundo relatos, na safra anterior a produtividade esteve aproximadamente em torno de 30 sacas por hectare e a gente espera, a expectativa, né, é que seja mais que o dobro para essa safra. O seu José está otimista com a escolha que fez. A comercialização da soja, no meu caso, foi melhor do que o milho. A soja você deposita, a venda dela é rápida, o recebimento é à vista, então é melhor. Ela é uma commodity, né? O preço vai oscilar de acordo com critérios internacionais, mas não vai ter problema de venda. Então não é uma cultura tão perecível, você consegue conservar, né? Você tem um tempo de comercialização, pode comercializar antecipadamente, inclusive. Acho que tem tudo para a gente virar produtor de soja aqui. Produtores de uva aqui do interior paulista estão enfrentando dificuldades na plantação por causa de um fungo que tem atacado a produção.
mas com a ajuda de pesquisadores da Embrapa, as perdas diminuíram. Este ano tudo parece dentro da normalidade. As uvas estão crescendo e logo estarão prontas para a colheita. Mas em 2023, este produtor de Elias Fausto, no interior de São Paulo, perdeu tudo por causa de uma doença conhecida como podridão da uva madura, provocada por um fungo. Foram 22 toneladas jogadas no lixo. A uva vai ficando preta, né? Ela começa a ficar uma mancha primeiro ainda mais viva, depois ela começa a ficar mais escura, tipo uma uva passa, né? Ali já está no ponto final de apodrecimento mesmo. Aí por mais que tenha algumas bagas boas, mas já perde o valor do mercado. O fungo não deu dor de cabeça só para este produtor. Ele está presente nas principais regiões produtoras de uva do estado de São Paulo. Mas os viticultores se uniram e pediram ajuda aos pesquisadores da Embrapa, que desenvolveram um manejo específico para este problema. O manejo indicado inclui tirar restos culturais do chão, podar os galhos, deixar o fruto mais livre, sem tantas folhas e aplicar produtos na dosagem correta. E tudo isso ajustado às condições climáticas. O manejo ele tem que estar muito associado com as condições climáticas. Se choveu bastante naquela semana, o manejo ele tem que dar uma resposta a essa precipitação acentuada. Então, você tem diferentes tipos de instrumentos e defensivos que você vai ajustando conforme a safra vai evoluindo, conforme a planta vai desenvolvendo e conforme o clima vai modificando. Não existe uma receita única, mas existe esse conhecimento acumulado e conhecimento adquirido. Então, os produtores, com essa transferência de conhecimento, na próxima safra, mesmo que as condições mudem, que chova mais em janeiro e menos em fevereiro, os produtores terão condição de ajustar o manejo e de controlar a doença, mesmo que as condições sejam diferentes. Essa doença ela é favorecida por altas temperaturas e também por precipitações, presença de orvalho. Se a gente for observar nas temperaturas que nós tivemos nesse ano e ainda estamos tendo, elas são temperaturas elevadas. Se fala muito em mudanças climáticas. Ou seja, essas temperaturas elevadas, somada com essas precipitações frequentes, isso é a condição perfeita para ocorrer infecções na cultura da videira. Os pesquisadores colheram amostras nas principais vinícolas do estado para entender o que estava ocorrendo. Os resultados obtidos entre os produtores que seguiram as recomendações foram apresentados em uma reunião da Câmara Setorial de Viticultura de São Paulo. Produtores que tiveram 100% de incidência, 100% de perda da doença da glomerela, esse ano alguns tiveram 1%, outros tiveram 10%. Diagnosticamos também que o produtor, em geral, estava tendo algumas práticas não muito corretas. Então, foram feitas várias conversas, reuniões e até conversas particulares no sentido de corrigir as práticas, corrigir o manejo, incluindo aí corrigir os produtos que devem ser aplicados. A situação era crítica, porque realmente o sustento deles era a uva. Sem a uva não tinha sustento. Então muitos desistiram de plantação, muitos abandonaram, né? Mas a maioria que continuou, hoje está colhendo uva e voltou a viver financeiramente da uva. A Talívio seguiu as recomendações e as perdas por causa da doença caíram para 5%. Essas armadilhas no meio da uva vão monitorar o fungo para a próxima safra. A doença está presente, ela já esteve presente em outras regiões do Brasil, já esteve presente na Serra Gaúcha, já esteve presente no Vale do São Francisco e ela também foi, nessas duas regiões, ela foi controlada. Então aqui também nós vamos ter esse controle, mas esse controle mediado por esse manejo, que é um manejo que vai produzir benefícios para o controle da glomerela, mas também para uma melhoria da qualidade do produto como um todo. Nosso próximo passo da Secretaria da Agricultura é fazer um acordo de cooperação com a Embrapa para transferência de tecnologia para que todas as unidades da CAT possam aplicar as mesmas sugestões para os produtores e fazer acompanhamento e treinamento em campo para que os produtores sempre estejam para e passo com o que for mais atualizado em relação às pesquisas, coisas. E o Conselho Nacional de Política Energética fez a primeira reunião do ano e decidiu adiar o cronograma de aumento do biodiesel à mistura do óleo diesel tradicional.
A mistura deveria passar de 14% para 15% já a partir do próximo dia 1º de março. O adiamento deve ajudar a conter a alta do preço do diesel, o que impacta diretamente também no preço dos alimentos. Isso porque o biocombustível feito a partir da soja, embora mais sustentável, é mais caro do que o combustível comum. O cronograma de aumento da mistura fica suspenso até a próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Os preços da maior parte das commodities são ditadas pelo dólar, que é a moeda que controla os preços do mundo. Nós mantivemos o B14 para minimizar impactos no preço de alimentos. Então, foi um dos pontos que nos levaram a sermos conservadores no aumento. Ao justificar o adiamento do cronograma de aumento do biodiesel no diesel, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ainda que a Agência Nacional do Petróleo identificou fraudes e adulterações em distribuidoras que não cumprem a cota de 14% da mistura e determinou que a ANP amplie os pontos de fiscalização. O deputado Arnaldo Jardim, relator do projeto Combustível do Futuro, que se tornou lei em outubro do ano passado, criticou a decisão anunciada pelo governo federal. Discordo veementemente da decisão do Conselho Nacional de Política Energética de não elevar a mistura do biodiesel de 14% para 15%. Toda justificativa ambiental desnecessário repeti-la. Todo o fato de que hoje nós importamos 25% do diesel que consumimos é necessário ser repetido, reiterado, para ver a incoerência desta decisão do governo. Hora de ver como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja só na nossa previsão do tempo. O calorão deve dar uma amenizada durante essa semana e as temperaturas podem ficar abaixo dos 30 graus. Em Araçatuba, mínima de 22 e a máxima pode bater os 28. Bauru também, as temperaturas oscilam entre os 21 e os 29 graus. Em Marília, o calor pode predominar no começo da semana, com mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Presidente Prudente também deve ter queda de temperatura durante a semana, com mínima de 21 e máxima de 31 graus. E em São José do Rio Preto, as temperaturas oscilam entre os 21 e os 28 graus. A gente faz agora a primeira pausa do Agroband, o intervalo é bem rapidinho, é o tempo de ir lá tomar um cafezinho, a gente já volta. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 323 e em Araçatuba R$ 320,67. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 179. O quilo do frango vivo foi negociado no atacado a R$ 7,85 e na granja a R$ 5,50. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 2,95 e em Campinas a R$ 2,60. A saca do café foi negociada em Franca a R$ 2.750 e em Marília R$ 2.700. De volta com o Agroband para falar que a produção brasileira de grãos 2024-2025 deve atingir 325.700.000 toneladas. Foi o que informou a Companhia Nacional de Abastecimento. É um aumento de 10% na comparação com o ciclo anterior. E se for confirmado, segundo a Conab, vai ser o maior na história brasileira. Neste quinto levantamento, a estimativa aponta crescimento na safra de 9,4% em relação à temporada anterior. O aumento é resultado da expansão de 2,1% na área cultivada e da recuperação de 7,1% na produtividade média das lavouras, prevista para 3.990 quilos por hectare. A expectativa é de alta também para a produção de milho, alcançando 122 milhões de toneladas, 5,5% superior à temporada passada. A produção da soja também prevê alta, de 18,3 milhões de toneladas acima do total produzido na safra anterior, fechando em 166 milhões de toneladas.
O arroz deve alcançar 11,8 milhões de toneladas, alta de 11,4% frente à colheita da safra anterior. Para o feijão, a companhia também aponta maior volume colhido em 24-25. Com as 3 safras da leguminosa, a colheita deve chegar a 3,3 milhões de toneladas. No caso do algodão, a perspectiva aponta para a produção de 3,8 milhões de toneladas, um novo recorde caso o resultado se confirme. O mesmo acontece para o valor total estimado no 5º levantamento da Conab. Caso se concretize, este será o maior volume colhido na série histórica da companhia. E diante do aumento do preço dos alimentos, a sociedade rural brasileira decidiu adotar um conjunto de medidas com o Ministério da Agricultura para tentar controlar o preço dos alimentos e, assim, evitar que os brasileiros deixem de consumir alguns produtos. Em ofício enviado ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a entidade defende ações coordenadas do governo para aumentar o controle fiscal, apoiar o produtor rural, melhorar a infraestrutura e logística e garantir estabilidade cambial. Para a SRB, esses fatores influenciam diretamente na formação dos preços dos produtos que chegam às mesas dos brasileiros e podem ser melhorados com a gestão governamental. Nós entendemos que é melhor a gente procurar uma solução e, de certa forma, orientar alguns pontos que nós entendemos que o governo e as decisões e os procedimentos sejam tomados de uma forma um pouco ineficientes. Eu concordo com o presidente Lula que deve ser estimulada a produção. E isso é o que diz esse documento, um dos pontos que diz esse documento. Estimular a produção de que forma? Nós precisamos, primeiro, crédito, não só para o pequeno produtor, como ele diz, mas para todos os produtores. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de infraestrutura, de armazenagem para produzir na safra e ter como a gente se prevenir para que na entre-safra não cause nenhum tipo de dificuldade e nem numa demanda excessiva. Nós precisamos de um ajuste, principalmente nessa questão cambial, uma vez que os nossos custos eles estão hoje dolarizados, de certa forma, e a gente não pode, essa oscilação do câmbio, embora entenda-se muita gente que isso é bom para o agro, não é. Na verdade, o agro exporta praticamente 25% do que produz. Os outros 75% são consumidos internamente. E os casos de greening têm preocupado produtores e pesquisadores. Por isso, uma campanha foi lançada para diminuir os casos nas regiões produtoras. A incidência do greening atingiu 44% do cinturão citrícola do estado de São Paulo e no Triângulo e Sudoeste Mineiro, e também nas áreas de expansão. É o 7º ano consecutivo de crescimento da pior doença da citricultura. Essa situação alarmante obrigou o setor a tomar medidas de emergência. Uma campanha que tem como lema "Para a incidência ser 0, o controle precisa ser 10", promove uma onda de conscientização de combate à proliferação do greening. A campanha reforça a importância do controle do inseto vetor, principalmente nas áreas de avanço da citricultura. Devido ao alto índice da doença no cinturão citrícola, alguns produtores têm buscado áreas livres ou com baixa incidência da doença. Um levantamento feito pelos órgãos de defesa sanitária de Mato Grosso do Sul e Goiás mostra que o greening está presente em pelo menos 30 municípios, um alerta para que algo seja feito de forma imediata. O que reforça ainda mais a necessidade de um controle rigoroso do inseto vetor. É fundamental que todas as atitudes de manejo sejam adotadas por todos os produtores da região. A gente faz agora a última pausa do Agroband, de intervalo é bem rapidinho, mas antes você confere algumas cotações agropecuárias. A saca da soja foi cotada em Campinas a R$ 132,00 e em Cândido Mota a R$ 122,00. A saca do milho seco foi negociada em Altinópolis a R$ 74,83 e em Campinas a R$ 83,00. A saca do feijão carioca foi cotada em Barretos a R$ 260,00 e em Tapetininga a R$ 170,00. A cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 129,78 e
na esteira R$ 144,97. Já estamos de volta com o Agroband para falar do preço do ovo. Os consumidores estão assustados com o preço do alimento. Em menos de 30 dias, subiu mais de 50%. E olha que nem estamos no período da quaresma. Rico em proteína, o ovo tem sido uma opção na alimentação dos brasileiros. Mas a alta no preço do ovo este ano assustou os consumidores. Em apenas um mês, a cartela ficou cerca de 50% mais cara em Goiás. O motivo? A procura aumentou, mas falta o produto no mercado. Exportação que aumentou, a falta do produto, volta às aulas, aumenta as cantinas, o consumo nas cantinas. Então, dentre vários fatores, o principal hoje é a exportação. A cartela de ovos, que no início do ano custava pouco mais de R$ 9,00, agora o preço está a quase R$ 19,00, um aumento que tem pesado no bolso do consumidor. Essa senhora levou algumas cartelas de ovos, mas disse que o aumento no preço pesou no orçamento. O aumento foi grande e tem perspectiva, né, conforme está nos jornais, que vai aumentar mais. Até chegar a quaresma, deve dobrar de preço, né, pelo jeito. Segundo o presidente da Associação Goiana de Avicultura, Marcos Café, com a disparada do preço da carne, muitos migraram para essa alternativa mais acessível. O preço do ovo tende a acompanhar o preço das outras proteínas animais. Então, com o aumento das carnes, tanto de bovina quanto de frango, gerou um espaço para também haver um aumento no preço do ovo. O segundo é que a gente começa a ter volta às aulas, um período onde a procura começa a ter um certo aquecimento, levando então naturalmente, numa estabilidade de produção, que o preço aumente. A expectativa do setor é que o preço dos ovos volte a cair após o período da quaresma. Como já tem a quaresma, que começa agora em março, e é tradição das pessoas, né, consumir mais ovos, peixes nesse período, a tendência é que esse aumento continue persistindo até o final da quaresma. É importante também ficar atento com a qualidade do produto. Bom, o ovo de granja ele sempre teve uma procura maior por causa do preço em si, mas o caipira, principalmente hoje, questão de nutricionista, o pessoal está muito natural, também está tendo uma boa saída. A gente usa praticamente todos os dias ovo para tudo, né? Então eu acho que o aumento foi muito abusivo. E por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Um bom dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!